Bom, pensando numa rápida passada em inteiros racionais, números inteiros, bom, pensar assim, acho que tem duas maneiras de definir números inteiros. Uma seria um número inteiro, que é um natural com um sinal na frente. Um par, poderia dizer, um par ordenado, é o elemento do produto cartesiano, mais menos por n. Entendido que aí você tem que botar a relação de equivalência, dizer que o mais zero e o menos zero são o mesmo. Essa é a maneira mais simples, talvez. Vamos fazer a maneira mais complicada. O número inteiro é a diferença de dois naturais. Então você pega uma seria vir por aqui, e aí você diz que o mais zero é equivalente ao menos zero. Ou vamos dizer, também não complicar, diz que isso é igual. É assim que a gente pensa. Vamos também convencionar que, na verdade, o mais ou menos n vai ser notado por mais ou menos n. Mais n. Aliás, na verdade, depois a gente ainda convenciona que o mais n vai se chamar só n. Fica tudo certo. Mas a maneira complicada é fazer produto cartesiano de n por n e pensar que o inteiro é a diferença de dois naturais. Então aqui você coloca a relação de equivalência n equivalente. E aqui a gente pensa o mn como m menos n, porque é só. Então isso aqui deveria ser o quê? Deveria ser definido assim, por m menos n igual a p menos q. Como o m menos n não existe, em geral nos naturais, a gente faz m mais q igual a p mais n. Vamos ver que isso é uma construção posterior, né? Depois que você tem séculos de experiência com os inteiros, e olha, séculos talvez seja um exagero, porque, por acaso, eu lidei com a seguinte situação. Lá em Santa Teresa onde eu moro, tem um museu, Casa de Benjamin Constant. Benjamin Constant foi um republicano, político de viveu uns 150 anos atrás, e ele era professor de matemática, acho que alguma coisa assim. E aí, minha mãe foi da diretoria do negócio e ela um dia chegou para mim com um livro do Benjamin Constant, em que, nesse livro, ele escreveu para explicar e defender o uso dos números negativos. Então, assim, 150 anos, números negativos eram ainda possíveis objetos de controvérsia entre pessoas instruídas do Brasil. Mesmo, fiz uma resenha de um livro que é a História Universal dos Algarismos, muito bom, e ele, a certa altura, fala aí não é nem dos números negativos, mas da briga entre os abacistas com o pessoal que usava a numeração de posição, também o uso da numeração de posição facilitando as contas, também é uma coisa que, ainda no século XIX, na França, calculia. Então aqui talvez não sejam tantos séculos assim, de experiência com os inteiros.
De qualquer maneira, você usa em texto, você sabe que pode, isso aqui vai funcionar. E aí, a partir daqui, você define as operações. O que significa? Toda vez que você quiser definir uma operação, o que você faz? Você vai no seu rascunho, faz m menos n mais p menos q. Então, isso aqui é igual a m mais p menos n mais q. Então, isso aqui você define como... na verdade, aqui, quando a gente escreve mn, na verdade, a gente deve colocar aqui a classe de equivalência. O termo é a classe de equivalência. Qualquer. Mas aí você faz isso aqui, faz n mais p, n mais q, e isso aqui só fica, vamos dizer assim, oficialmente definido depois que você provar, né, que se n mais p, se você pegar aqui um outro par, né, pegar aqui n1 mais P1, isso aqui tem que dar M1 mais P1, M1 mais P1. Agora, pode ser que esse seja igual a esse e esse seja igual a esse. Pode ser que você tenha M menos N igual a M1 menos N1. Ou seja, que você tenha N mais N1 igual a N1 mais N. E você faz isso no rascunho, escreve assim para ninguém saber. Eu sempre, nessas horas, eu me lembro de uma aula, acho que eu já contei para vocês, eu assisti uma aula. Minha primeira ex-mulher era de Belo Horizonte e fazia matemática. E geralmente eu ia na quinta-feira em Belo Horizonte, certo tempo, e às vezes ainda assisti uma aula com ela na sexta-feira na FMG. Eu me lembro do professor dando aula, explicando, eu não me lembro se era isso ou se era os racionais. E aí ele fazia todas essas coisas sem explicar como é que ele fazia. E aí ainda tirou a onda, aí você perguntará como é que a pessoa sabe que tem que fazer isso, não outra coisa, é a experiência do professor. Então, vamos dizer, a experiência do professor é isso, a gente faz, sabe que isso aqui significa isso, escreve isso no rascunho, apaga, coloca aqui. Se bom que se eu errar, vocês me corrigem. Então, esse daqui é equivalente a esse é equivalente a esse. Então, mesma coisa, você vai ter P mais Q1 igual a Q mais P1. Né? Agora, a pergunta é, será que isso daqui vai implicar nós temos que ter equivalência entre esses dois. Será que isso daqui vai implicar aqui M mais P mais N1 mais Q1 é igual a N mais Q mais M1 mais P1? É a equivalência entre esses dois e entre esses dois implica a equivalência entre esses dois. Bom, deve ser só somar, né? Você soma isso aqui e dá igual. Então isso garante que está bem definido. Isso é uma coisa típica em matemática. Você eventualmente tem lá uma situação em que objetos diferentes você vai considerar como iguais,
Então você faz a relação de equivalência e diz, ó, o meu objeto é a classe de equivalência. E aí você define alguma coisa entre os novos objetos, que são classes de equivalência, mas você não trabalha direto com a classe de equivalência, você pega um representante da classe. E aí você tem que garantir que se você pegasse outro representante da classe, ia dar a mesma coisa. Isso está sendo feito aqui. Vamos dizer, entender isso, você tem que fazer essa demonstração. Isso aqui é só saber o que significa. Pronto. Bom, da mesma forma, a gente vai definir mn vezes pq. Bom, o que isso vai ser? Isso aqui vai ser m menos n vezes p menos q. A gente tem que fazer a conta e achar alguma coisa que possa ser escrita como uma diferença de dois naturais. Isso aqui vai ser mp mais mq menos mq menos mp. Então isso aqui é igual a mq mais mq mais mp. E aí de novo tem que provar que independe das classes. Não vou fazer isso. Bom, da mesma forma, é claro que o zero vai ser a classe do NN. E o 1 vai ser a classe, a gente pode ser pedante. Tá isso? Não vou escrever logo aqui mais N. E aí mostra que esse é neutro de adição, esse é neutro de multiplicação. E aí tem toda uma burocracia para fazer e provar que as operações têm as propriedades MP. Provar que são associativas, comutativas, distributivas e tal. Mas essencialmente são exercícios fazendo ensino fundamental. Tem alguma vantagem prática em usar a segunda definição ao invés da primeira, que é bem mais simples? Talvez porque quando eu quiser fazer os racionais, a segunda começa a parecer mais simples. O número racional ele não tem uma representação única assim, desses termos. Então, é razoável você pensar um número racional como P sobre Q. Então, de certa forma, quando eu optei por fazer isso, eu disse, não, vou fazer sim, porque isso já prepara o espírito dos racionais. Mas vantagem, acho que não acontece aí, é melhor. Você tem que provar a classe de equivalência. Você tem que só introduzir a regra de sinais para a explicação. Então, aliás, exercício, em vez de fazer isso, faça de outra maneira. Define tudo. Até em termos de. Imagina, acho que no computador é melhor assim. Bom, então esses são os números inteiros. Tudo que a gente sabe dos inteiros deve sair a partir daqui. E temos que admitir que tem coisas sobre os inteiros que a gente nunca saberá a partir daqui.
Bom, números racionais. Bom, mesma coisa, né? Você pega... acho que a maneira talvez mais... não, pensar em fazer usar o natural no denominador. A gente pode fazer isso, a gente pode escolher ou Z menos Z asterisco, que é o Z sem zero, ou Z menos Z asterisco, e aí pensar P1 valente P2 P2, esse aqui vai ser P1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. Então esse aqui vai ser, por definição, P1 P2 igual a P2 P1. Faz essa relação de equivalência e define as operações. Passar para o lado do lado. Então aqui você define P1 vezes P2 Q2. Eu vou fazer essa que é mais fácil. Essa aqui é mais... Isso aqui é igual a P1 P2 sobre P1 P2. Então a gente faz P1 vezes P2 P2 igual a P1 P2 P2. Se eu tivesse que chutar alguma definição de produto, seria essa. E P1 mais P2 é igual a P1 mais P2 P1 sobre P1 Eu esqueci de definir o menos lá dos dedos, mas isso aqui vai dar então P1 mais P2 P1 sobre P1 P2. Bom, aí a gente tem o zero vai ser igual a zero e o 1 vai ser igual a NN. O menos PQ vai ser menos PQ é igual a P menos Q. E o PQ menos 1 se PQ diferente de zero, se o P for diferente de zero, PQ barra menos 1 é igual a Q P. E tudo deve funcionar, tudo tem que ser provado, tudo depende das classes. Essa construção aqui, ela pode ser generalizada. Por exemplo, quando você pensa em funções, em polinômios, por exemplo. Claro que o quociente de dois polinômios não está definido nas raízes do denominador. Mas
Bem, você pode pensar assim, né? Bom, primeiro você pode pensar, vamos dizer, polinômios. Polinômios a coeficientes em alguma coisa. Vamos dizer assim, em A. Quer dizer, para fazer polinômio, a gente tem que poder somar e multiplicar. Então, por exemplo, você pode pegar as matrizes quadradas, você soma e multiplica, e fazer polinômios de matrizes quadradas com coeficientes sendo matrizes quadradas. Tem que prestar atenção que, nesse caso, a multiplicação não é comutativa. Isso pode atrapalhar um pouco as coisas, né? Mas, em princípio, você pode pensar nos polinômios da coeficiente em A e pode dizer A seria alguma coisa que tem operações em A, uma operação de adição, uma operação de multiplicação, as duas associativas, a adição comutativa. E, bom, a multiplicação eventualmente pode precisar de alguma coisa para você poder dividir. Mas o que é um polinômio a coeficiente em A? Os estudantes de computação todos sabem o que é um polinômio. Um polinômio de grau n é um vetor com n mais uma coordenada. Um polinômio de grau... Um polinômio... Então, vamos dizer assim, P chama assim, A de x, que é a termo usual. Os polinômios na variável x, a coeficiente em A. Isso daqui pode ser definido simplesmente assim, como A. Esse cara aqui precisa de um zero. Né? O A, vamos supor que o A tem um zero, para poder fazer isso assim direitinho. Então, isso aqui é o seguinte, né? Isso aqui é uma N upla, a coeficiente A, mas na verdade, não pode ter infinitos caras, né? Então a gente vai ter que botar alguma notação aqui. Vamos escrever assim, esse aqui é o conjunto vou botar assim, A0, AN, etc., pertencentes. É uma função de N valores em A, tais que existe N0 com a N igual a zero para todo N maior que N0. Polinômio de grau 0 até o termo de grau N0. Não necessário, quando eu escrevo existe aqui, não quer dizer que o AN0 não possa ser zero. Mas, bom, tem um maior N0, tal que o AN é diferente de zero. Esse polinômio foi identicamente nulo. Então, poderia definir como uma união? Você pode também. Uma outra maneira seria isso. Você pegar os. União com N natural. Outra solução, outra maneira. O A de x seria igual à união dos A elevado
a hipótese 0,3 maior ou igual não, no n maior ou igual a 0. Como é que faz? É porque eu estou dizendo que existe um N0. Sim, mas se existe algum e o cara só é zero a partir dali pra frente, aquele cara pelo menos não seria zero. Ah, sim. Tá certo, né? Porque no caso. Se eu Pronto, caso colocar seria assim, zero. tá certo. Se eu colocar N maior que N0, eu nunca vou poder ter um O menor deles é uma zero. polinômio igual a 0. Muito bem. Mesmo assim, professor, ele ser 0 para n maior que n0 não implica que ele é não 0 para os menores. Sim, tudo bem, não tem problema, só existe. Tudo bem. Como estava certo também, isso aqui, mas vamos dizer, se esse cara for, se esse N0 for Isso é mais intuitivo. tal, que o AN0 é diferente de 0, aí a gente vai ter que botar maior ou igual a 0. Quer dizer, que o AN0 menos 1 é diferente de 0, vai ter que botar maior ou igual a 0. Mas aqui não está escrito isso, então. Até porque no meio desses todos você pode ter alguns zeros, né? Então faz sentido no É. resultado. Você tem. É só garantir que tem uma hora que parou. Parou. Mas pode ser que todos sejam 0 também. Quer dizer, que maior ou igual vai dar no meio. Aqui é uma maneira talvez até mais intuitiva, que é pegar os polinômios de grau n para cada n natural, mais o polinômio identicamente nulo. Aliás, os polinômios de grau n menos 1. Não é. Ele mesmo. Não, tá certo, desculpa. Mas os polinômios de grau n, sendo que os polinômios, o zero não é considerado polinômio de grau zero. Bom, então teria isso, né? Esse é um tipo de situação que você também pode pensar em fazer, definir A de x é igual ao conjunto dos P de x sobre Q de x. O polinômio nulo seria o polinômio com todos os coeficientes iguais a zero. P de x sobre Q de x com Q de x diferente de zero. Tem que ver se isso funciona. Tá, aqui é o corpo das frações. Né? Em geral, na verdade, a gente pode pergunta, será que isso vai dar certo direitinho? Porque na hora da gente fazer as equivalências, de ver que tudo funciona, a gente vai usar a propriedade nos inteiros dos naturais. Vamos fazer as coisas darem certo. Então, em geral, você pode estar com um anel, um conjunto em que você tem, como no caso dos inteiros, você tem a adição, tem a multiplicação e querer fazer as frações. Primeiro vamos supor assim, primeiro você já resolveu o problema da sua adição, aí tem elemento neutro, todo elemento tem simétrico e tal. Ainda, será que pode ter algum problema aí ainda na multiplicação? Sua multiplicação tem um elemento neutro também. Porque vocês conhecem inteiro de módulo P. Nos inteiros de módulo P tem uma coisa que não tem nos inteiros, né? Se P não for primo, né? Por exemplo, se você pegar em Z12, centenas, módulo 12, em Z12, 4 vezes 3 é igual a 0.
provavelmente vai colocar um problema para definir um quarto. Porque ele gostaria de depois poder definir um quarto, um terço, e poder dizer que um quarto vezes um terço é 1, 4 vezes 3 vai dar 1 sobre 0. Então, essa coisa aqui, não vamos fazer entrar muito na história, mas essa mesma ideia aqui, que pode funcionar em muitos casos, nos casos em que você tenha um anel um anel significa um conjunto com uma operação de adição, e que aqui você tem um grupo comutativo com a adição, e você tem associatividade, comutatividade, elemento neutro e simétrico para todo mundo. Aí uma multiplicação com associatividade e distributividade dos dois lados. Poderia até ter a comutatividade. A comutatividade pode incluir, mas talvez não seja necessário. Resta um problema ainda, que é esse. Você tem que, para poder fazer esse tipo de coisa, você vai ter que supor que quando você tem um produto de dois caras que não são nulos, esse produto tem que ser não nulo também. Você pode tentar fazer esse tipo de coisa. Então, um bom exemplo, não precisa botar qualquer, vamos pensar assim, assim, vamos definir os complexos de uma vez. Quer dizer, os complexos, a gente pode definir os complexos, uma vez que a gente tem os reais, certo? Os reais a gente ainda não tem. R, aguarde. Mas, tendo R, você faz o C. É bom que esse aqui você não precisa nem de clássica equivalência. Você faz um par. E aí você define AB mais XY, como sendo lá mais X, B mais Y. E o AB vezes XY, como sendo AX menos BY, BX mais AY. Primeiro o cara fazer isso, parece que foi rápido. Vou ficar a coisa dessa maneira. Então você tem os complexos também. E você pode pensar você pode pegar os... Arthur, um pouco antes, para resolver aquele problema do Z12, você vai ter que usar o complexo, é isso? Não vou ter que usar o complexo, não vou resolver. Eu não vai dar para fazer. Se eu fizer, se eu tentar definir aqui em Z12, Z12, eu definir que AB é equivalente, eu faço a classe equivalência. Quer dizer, eu nem preciso, eu não preciso da classe equivalência, já tenho Z12, Z12 vezes Z12. Agora eu penso o AB como sendo igual a A sobre B, igual assim, entre aspas. E aí eu vou fazer AB vezes CD, isso aqui vai ser AC sobre BD. O problema é que aqui eu posso fazer isso, eu quero fazer esse B diferente de zero, mas aí não funciona, né? Por exemplo, aqui o 4 e o 3 são não nulos, começa a ficar uma construção perfeita.
Você pode pensar ideias de como fazer isso, né? Fazer só para os outros, mas vamos dizer, no nosso uso corrente, né, você poderia pensar os polinômios coeficientes complexos de R de x, ou C de x, ou até Z de x, né? Vou botar assim, Q de x. Aqui, nunca fiz essa conta, mas me parece razoável que se você fizer o quociente de dois polinômios a coeficientes inteiros, ali dentro você vai ter os racionais, né? Porque polinômios que tem o grau 1, você divide, você vai ter os racionais. Mas aí você pode meter bronca e definir, né? Vamos dizer assim, aqui a gente chama isso de K, de X, nesse caso K é um corpo, quer dizer, aqui já tem a divisão dos elementos do K de X, né? Aí você passa para o K de X, que é o corpo das frações, que é, quer dizer, o conjunto dos P de X sobre Q de X, por P que pertencente a K de X, Q diferente de zero. Como é que faz isso? Bom, define a mesma coisa. Você faz a relação de equivalência Q sobre Q igual a P1 sobre Q1 igual a P2 sobre Q2 deve ser P1 sobre Q1 igual a P2 sobre P2. Deve ser P1 P2 igual a P2 Q1. Isso está definido. Então, você pode usar essa relação e aí tudo deve funcionar direitinho também. Repara que é uma definição que não passa imediatamente para as funções de Q, de R ou de C em Q, R ou C. Porque enquanto que o P e o Q são funções, por exemplo, de R em R, o P sobre Q não necessariamente é uma função de R em R, porque o Q pode ter raízes em R. Se tiver em C, com certeza o Q tem raiz em C. No caso de C de X, então é mais evidente, né? Você pode pensar assim, em vez de pensar esse cara no conjunto das funções de C em C, você pode pensar no conjunto das funções que estão definidas em C menos algum conjunto finito de pontos. Toma valores em C. Pensar assim, ó, como funções, né? Então você pode pensar assim, C de X é igual ao conjunto dos P de X e Q de X. C de X é feito de funções definidas em C menos R do R finito. O R não é fixo, quer dizer, existe. O conjunto das funções que ele está considerando são funções definidas em C menos algum conjunto finito. Então, no caso aqui, você sabe que a menos das raízes de Q, esse negócio está bem definido. Ou, alternativa, né? C de X de X, essa é mais bonita, né? É feito de
na esfera. Por que na esfera? Porque quando o que é o limite? Imagina que você tem uma raiz aqui. Imagina assim, que x0 raiz de quê? Então o que é o limite quando x tende a x0 de p de x sobre q de x? Pode ser o seguinte, se o x não for raiz de p, isso vai para infinito. Vai para infinito, lá no plano complexo, porque o x está chegando perto do p de x0, supostamente é um número complexo não nulo, e o q de x está chegando perto de zero. Você divide um número complexo por um número complexo perto de zero, você vai lá para longe. Para algum lugar do plano complexo, não importa, mas está lá longe. Quando você faz a projeção estereográfica, está lá no Polo Norte. E se o x for raiz de p, aí pode acontecer várias coisas, três coisas, vamos dizer assim, sendo que uma é subconjunto da outra. Três coisas, não exagerei. Pode, né? Porque o x pode ser uma raiz aqui, mas de multiplicidade maior do que de k. Por exemplo, uma raiz dupla de p, uma raiz simples de q. Aí na hora que você simplifica, desaparece a raiz de q aqui, fica a raiz de p aqui e vai para zero. Pode acontecer o contrário. A raiz de q tem multiplicidade maior em p, e aí você simplifica e ainda sobra a raiz em q e não tem mais raiz em p em cima para competir, vai para o infinito. Ou então elas têm a mesma multiplicidade, e aí vai. Você simplifica e fica o coeficiente. Cara, aqui, na verdade, você simplifica, passa o limite e dá um número. Observa que aqui também, quando o interessante é que aqui, quando o x vai para infinito, quando você tem dois polinômios, acontece a mesma coisa, né? Ganha o de maior grau. Então, se um tiver maior grau, vai para infinito. Se o de cima tiver maior grau, vai para infinito. Se o de baixo tiver maior grau, vai para zero. Se eles tiverem o mesmo grau, vai para o quociente dos coeficientes de maior grau. Então, aqui você também pode pensar em uma função de S2 e S2. Agora, aqui, formalmente, você não precisa ter você não precisa ter uma interpretação desse tipo. Bom, nada disso vai ser objeto dos nossos estudos de análise real, eles são parênteses. Bom, mas essa ideia de também, vamos dizer, dividir, pegar o R de x como funções é simples. Talvez o resultado importante, né, para nos inteiros e nos polinômios é que você pode dividir. Em Z, você tem o seguinte, que dados N e B, na verdade, vou fazer só dos naturais. A gente passa para os... É mais fácil fazer dos naturais. Em N, o inteiro vai ficar se enrolando com sinal. Com D diferente de zero, existe um único par PR com
R menor que D, tal que N igual a MQ mais R. Isso, a gente aprendeu até como calcula isso na escola. Fica na escola, no terceiro ano, tem umas mães super preocupadas que eles ainda não aprenderam a fazer contas com arma e efetura. Alguns de vocês talvez venham ser professores, já repararam que a gente gastou muito tempo no colégio sendo treinado para processar algoritmos que não servem essencialmente mais para nada. Antigamente você tinha que dar o troco e tinha que processar o algoritmo para dar o troco. Hoje você pode, caixa de supermercado, se atreve a dar o troco sem comprar lá na maquininha. Para quem acha que isso é uma grande perda, eu perguntaria qual de vocês sabe acender fogo sem fósforo. Já foi uma habilidade essencial. Você não conseguiu acender fogo. Bom, mas nós até aprendemos como calcular. Isso daqui deve ser demonstrado por indução. A gente tem um similar no anel dos polinômios, né? Se você pegar no anel dos polinômios, pega um corpo aqui, acho que taxa esse K, unidade X, dados. Bom, a gente tem que definir o grau. Definir o grau. Grau do polinômio. Então, se o polinômio é não nulo, o grau do polinômio é o maior xn, é o maior n, tal que xn tem coeficiente não nulo. Então, um polinômio constante tem grau zero, a menos que ele seja identicamente nulo. 15x tem grau 1, etc. Então, aí você tem dados P de x, G de x, e K de x, com, a gente usa às vezes assim, com grau de D menor que o grau de P, isso já inclui então que D não nulo, porque ele tem grau. Existem E de x e R de x com grau de R menor que o grau de B, ou R igual a zero, se grau de B for igual a zero, tais que E de x igual a Q de x, E de x mais R de x. Você sempre pode dividir os polinômios. Faz isso em polinômios a coeficientes reais. A gente faz isso. Isso se demonstra por indução. Indução tem muita. Bom, tem indução. Indução sobre o quê? Indução sobre o grau. Será que é sobre o grau do P? Sobre o grau do D? Eu acho que faz sobre o grau do D. P. O que sabe do D, você faz sobre o grau do P. Então você tem um exercício, pode não parecer, mas é um exercício sobre números naturais. Vamos pensar assim, vamos botar aqui R de x. Ou, você disser que é roubado, porque eu não falando, né? Faz em Q de x. Isso é uma coisa
é um resultado importante, central. Polinômios. Deixa eu ver. Acho que devemos falar sobre termos racionais. Eu vou ouvir fazer uma pergunta. De preferência que eu saiba responder. Eu vou falar o resto da aula. Bom, então, passamos o trailer. Então, vamos dizer, nós temos assim, nós começamos os naturais, passamos os inteiros, aqui fizemos uma enorme digressão nos grupos. Daqui a gente passa os racionais, daqui a gente tem que passar para os reais, daqui passa os complexos. De longe, né, essa daqui é a mais delicada. Repare, isso aqui está na base de tudo. A gente começa aqui com axiomas extremamente simples, aí aqui a gente tem que definir as operações, definir a ordem, ralar um tanto aqui, e depois passar isso para cá. Passar daqui para cá, não tem muito o que fazer. E aí a gente tem essa passagem para cá que é delicada. Uma das abordagens que eu acho mais interessante é num dos livros que eu recomendei para vocês, que é o livro de cálculo, o livro do Spivak. O Spivak, ele sem falar, ele segue um pouco, não é que ele faça exatamente como aconteceu historicamente, mas historicamente você começa a fazer cálculo aí do século XVII, vocês sabem, bom, tinha os gregos lá, antes que já tinham esbarrado em coisas, né, e tal. Aí você vê em século XVII, cálculo XVIII, aí só aí pelo século XIX, mais fortemente já na segunda metade do século XIX, é que essa questão que vai ser abordada com mais clareza. Ela já estava resolvida. O Eudoxo tinha resolvido lá 2000 anos antes, e alguém que eu não sei exatamente quem foi, resolveu essa questão também quando pegou os números, a numeração de posição, botou uma vírgula e continuou. Isso a gente aprendeu, quando a gente aprendeu com a professora lá no ensino fundamental, pegar e, né, geralmente fazendo uma divisão, né, você faz a divisão, aí fica o resto, aí você bota uma vírgula, continua, ou medindo, né, você bota uma vírgula, vai. A gente aprendeu os números reais. A gente aprendeu os números reais no sentido que a gente sabe que a gente pode continuar eternamente. Eu não sei se tem cedismo. Você pode falar disso também. A mesa balança, Então isso estava resolvido, mas é no século XIX que essa questão vai se colocar mais, porque tem questões de cálculo e de análise que vão chamar isso aqui. Então o Spivak faz uma coisa que eu acho super legal, que é o seguinte: ele começa falando dos números reais. Aí bota os números reais e lista as propriedades reais. Não sei se ele aprendeu isso com alguém, mas isso no livro dele. Começa lá, você tem os reais,
Aí tem a adição, a multiplicação, e tem uma ordem. Então você começa lá e diz, bom, a adição A mais B igual a B mais A. A mais B mais C igual a A mais B mais C. Existe zero, tal, que A mais zero igual a A. E sempre é legal fazer aquele parênteses, mostra que o zero é único. Quarto, existe menos A, tal, que menos A mais A igual a zero. Estou omitindo para todo existe, os para todos aqui, você não omitiu. 5, você tem AB igual a BA. 6, você tem A de C igual a B C. 7, existe 1, tal que 1 vezes A igual a A. 8, A diferente de 0, existe A menos 1, tal que A vezes A menos 1 igual a 1. 9, A vezes B mais C igual a B mais AC. Aí você tem isso e aí tem a ordem. Você pode definir a ordem, ou uma maneira alternativa de definir a ordem é que existe um subconjunto P contido em R, tal que uma de 3 10, você tem A igual a 0, ou A pertence a P, ou menos A pertence a P, ou exclusivo. Só uma das 3 pode acontecer. Então, entendendo assim, P são os maiores que 0. Ou um número é maior que 0, ou ele é 0, ou menos ele é maior que 0. 11, se você tiver A e B pertence a P, implica A mais B pertence a P. 12, A e B pertence a P, implica A, B pertence a P. Acho que é só isso. E aí, acho que ele menciona que tem mais alguma coisa, mas, repara, os racionais têm tudo isso, mas nada disso impede você de começar a falar de limite, derivada, integral mas você fala de limite, de derivada, não é integral, se o limite existir, existe, se não existe, não existe. Bom, e aí você faz, e calcula. Tá? Você pode calcular limites e tal, um monte de coisa. Você pode saber que alguma coisa está errada, você já sabe que raiz de 2 aqui não vai existir, você vai fazendo. Aí tem uma hora que você diz, espera aí, eu quero ter uma coisa que tem que ser verdade, né? Se eu tenho você define limite, continuidade, tudo. Então você diz, bom, mas você tem uma função contínua, aí ela tem aqui um ponto A, ela tem um valor negativo, no ponto B, ela tem um valor positivo, aí ela tem que se anular aqui. Aí você vai demonstrar isso. E aí, bom, eu tenho certeza, todos nós podemos ter certeza, de que vai ser impossível demonstrar isso com esses axiomas. Por uma razão simples, né? Na hora que você desenvolve a teoria toda, você sabe que a função f de x igual a x2 menos 2 é contínua.
Porque você faz lá, né, f de x igual a x é função contínua por excelência. Um teorema básico é que o produto de funções contínuas é contínuo. Soma de funções contínuas é contínua, diferença de função constante é contínua, então isso é contínuo. E você tem que f de 0 é igual a menos 2 e f de 2 igual a 2. Isso tem que ser anular. Se isso anular, tem um cara que é raiz de 2. A gente sabe que os racionais que satisfazem tudo isso não tem. Então, só nesse momento ele diz, não, vamos então introduzir a propriedade 13 aqui. É um pouco, talvez, o espírito do que acontece no século XIX, que as pessoas começam a querer demonstrar as coisas, eventualmente coisas mais avançadas até. O Weierstrass é um dos caras que faz algumas coisas sobre reais, mas ele não estava querendo mostrar isso aqui. Era um problema lá de potencial, o Riemann tinha feito uma certa solução para um problema de equações de derivadas parciais, em que ele pegava um funcional e dizia, isso tem um mínimo. E aí, mesma coisa, quando você pega uma função contínua, num intervalo fechado, ela tem um mínimo. Mas, em geral, ela pode não ter um mínimo se o intervalo não for fechado. Ou, no caso aqui dos racionais, se você pensar assim nos racionais, essa função aqui não se anula. Esquece que nós queremos que ela se anule. Então, nos racionais, sabemos que não existe um cara, um racional, para você dar zero. Então, se você fizer g de x igual a 1 sobre f de x, essa é uma função, como essa é contínua e não se anula, essa é contínua. E aí, ela tem que ter, se você pensar assim no intervalo fechado, ela deveria ter um máximo mínimo, mas ela não tem. Menos infinito. Então, quando o cara diz, num contexto ainda mais avançado, um certo funcional lá, por ser limitado, tem um mínimo, peraí, não é bem assim, mesmo nos reais, né, se você pegar f de 0,1 em R que leva a x em x, isso é limitado, mas não atinge o mínimo. Vamos dizer, uma questão, se nem nos reais uma função limitada tem mínimo, por que uma situação mais complexa vai ter? Então, essa discussão se coloca depois que você já fez um bocado de cálculo. Não que, provavelmente, se por isso era óbvio. Simplesmente tinha parado de simples. Bom, o Arnold, matemático russo, do século passado, eu gostava muito do Newton, tudo que existe, já sabia. Óbvio. Mas, então, é uma abordagem interessante essa, você desenvolver todo o cálculo até o momento que você diz, pô, agora eu preciso realmente de alguma coisa para provar isso. E realmente as provas, vamos pensar assim, nos dois teoremas, assim, né? Teorema. F de AB em R contínuo, F de A vezes F de B menor que zero. Então, existe C pertencente a AB, tal que F de C igual a zero. Estou tirando o valor intermediário, teoremas mais importantes da matemática, ele garante que alguma coisa existe. Teorema 2.
F também R contínuo existe sempre crescente AB, tal que F de C maior ou igual que F de X, para todo X pertencente a B. Agora você vai demonstrar isso aqui. Esse aqui, por exemplo, é razoável você pensar assim, né? Você pega aqui o A, o B, supõe que F de A seja menor que zero. Aí você pega o conjunto dos X, o conjunto dos X pertencentes a B, poderia ser ou que F de X é menor que zero, ou até que está escrito F menor que zero em AX. E aí, o que é natural? Que você vai andando, a função vem, quando vai passar para cá, bom, tem uma hora que tem que justamente chegar, na hora que ela tem o último X aqui, eu quero que a função se anula. Então aqui é exatamente você pegar a ideia aqui que você pegaria esse conjunto e repara, o cara aqui que é o cara que você está procurando, C, ele não está nesse conjunto, porque a F dele já não é zero. Você podia resolver botando um intervalo aberto. Mas ele é o menor cara que não está nesse conjunto. Então ele é exatamente o supremo. A propriedade do supremo, dizer, bom, esse conjunto é limitado, porque o B não está nele, é não vazio, então tem um supremo, e aí você dizer que existe o supremo, você pega o supremo e mostra que ele satisfaz o teorema. Outra maneira, acho que eu vou até ficar só. Outra maneira, talvez, de fazer esse resultado é pegar assim, pega o intervalo AB, aí aqui a função é negativa, aqui é positiva. Pega o ponto médio. Aí, bom, se der sorte, a função for zero, aqui acabou. Mas, se não der sorte, ou é positivo ou negativo. Se for positivo, você descarta o lado de cá e passa a procurar seu zero aqui. É um método numérico não muito eficiente, mas certeiro. Não tem como errar. Você pegou esse cara daqui, descarta o de cá, e aqui a função é positiva. Aí você pega o ponto médio de novo. Se aqui for positivo, você descarta para cá. Se for negativo, você passa a olhar aqui. Aí você está construindo uma coleção de intervalos encaixantes, tal que a distância entre as extremidades está tendendo a zero. Ou, se você pensar de uma outra maneira, né, você tem aqui um x0, um x1, etc. E aí você está construindo também uma sequência de pontos que estão tendendo para ser o ponto que você quer. E essa sequência é uma sequência de Cauchy. Sequência que por melhor que você enxergue, a partir de um certo ponto você vê todos os pontos como se fossem iguais. Então,
Aqui já apresenta alternativas para você dizer, bom, que propriedade mais eu vou colocar aqui? Posso colocar propriedade suprema, posso colocar propriedade de sequência de Cauchy. Isso chama a construção histórica, que a construção do eudoxo é exatamente, remete à ideia de colocar as extremidades nas semi-réticas. E os números da professora são sequências de Cauchy. Certo? O número real que a gente aprendeu lá, 12,13459042 e tal, é uma sequência de Cauchy. Uma soma infinita, e as somas parciais vão formar uma coisa que é diferente, são cada vez menores. Então, nessa hora, você pode dizer, bom, então agora para demonstrar esses caras aqui, eu vou precisar realmente de uma propriedade mais geral, sem teoria dessa propriedade. Em geral, os livros de análise não fazem assim. Como o Spivak está tentando ensinar cálculo e análise ao mesmo tempo, é bastante legal. Bom, nós vamos fazer introduzir uma propriedade. Eu, embora tenha recomendado o posto no topo da lista para o tal, corajosamente vai lá e faz em sequências de Cauchy. Mas a construção que vai na direção da propriedade suprema é mais simples. Eu acho que eu vou adotar essa construção. Tem uma certa perda, que é a seguinte, a construção por sequência de Cauchy tem uma generalidade maior, porque você pode pensar em situações mais gerais do espaço métrico, em que você nem tem uma situação que nem toda a sequência de Cauchy converge, aí você completa para elas convergirem. Trabalhar nessa direção. Isso vai ser o curso de análise vai começar aqui na segunda-feira. Quem tiver dúvida, hoje é aula de dúvidas. Professor, Oi. pode comentar como vai ser a prova? Comentar como vai ser a prova? Eu não sei, eu vou fazer a prova amanhã. Eu posso comentar que quase certamente todas as questões vão pedir para você provar alguma coisa. E como eu estou considerando seriamente a ideia que eu já apresentei de mandar vocês provarem algumas coisas falsas. Vocês vão ter que perceber que elas são falsas e colocar outro exemplo. É um exercício, normalmente, quando você vai provar alguma coisa, a primeira coisa, eu acredito que muitos pregadores têm que fazer um esforço muito grande para pregar. A primeira coisa para você pregar é acreditar no que você prega. Eu acredito que muitos deles não acreditam no que pregam, tem que fazer um esforço bastante grande para isso. É uma coisa, você vai demonstrar um teorema, você precisa acreditar nele. E o mais razoável no começo é começar duvidando. Então você, às vezes você olha e diz, não, claro que isso é verdade. Às vezes no meio do caminho você, peraí, não é tão claro assim que seja verdade. E você começa a duvidar e às vezes você descobre que não é verdade. Às vezes no começo você está na dúvida, você tenta encontrar contra-exemplos, até
Vamos dizer, escolher um lado. A primeira coisa é que você escolhe um lado. E aí, na hora que você escolhe um lado, você passa a procurar mais um contra-exemplo ou a procurar mais uma demonstração. Então, eu acho que eu vou dar para vocês as questões que vocês vão ter que escolher um lado. É o programa de... Não, mas pelo menos você tem que ser mais cuidadoso, porque também é mais fácil de entender. Alguém diz isso, eu com certeza, quando eu já sei que o negócio é verdadeiro, eu vou demonstrar, já vou mais tranquilo. Né? Isso aqui também diz aí. Então, isso eu posso dizer sobre a prova, vai ter que provar coisas. Eu vou ter que me virar para... Bom, eu posso mandar vocês provarem. Eu estou com uma vontade muito grande de mandar vocês provarem o lema dos olhos. Quantos dias de prova? Quantos dias? Você não deu a gente fez na aula passada. É uma ideia, assim. Isso seria quanto da prova? Uma questão muito Questão bônus valendo 5. Mas coisa assim, pode ser. Eu posso pedir para vocês provarem, porque se eu peço para provar uma coisa que já é consequência imediata de alguma coisa que você vai poder usar, não pode provar alguma coisa básica, não sei. Em termos práticos, a gente vai receber por e-mail. Eu estou pensando nisso, pegar o SIGA e mandar por e-mail a prova. Vai entregar sexta-feira mesmo à noite. Também, não sei, só não saber. Tá. Você pode provar que o departamento dos naturais é enumerável? X é um conjunto bizarro, X N, tais que A finito. A ideia que eu tenho é a seguinte. Então, mostrar que esse cara aqui é enumerado. Eu penso assim, da seguinte maneira, né? Você pega os números naturais, pega os pares NN acho que N maior ou igual a coisa assim. Aí, pensa só, para cada, esse conjunto é enumerado. Sim. É enumerado. Com certeza, ele tem mais elementos, ele tem uma função injetiva dos naturais nele, e ele está contido em N vezes N, que também é enumerado. Aí você pode, vamos dizer, você pode chamar de NN igual ao conjunto dos P pertencente a N, tais que M menor ou igual que P menor ou igual que N. Então, intervalo. Esse cara é um conjunto finito, e o conjunto das partes dele qualquer falha em N é finito. E o conjunto dos subconjuntos finitos, esse conjunto X é a união desses caras. X igual a união
Vamos chamar esse cara daqui de N. Então esse aqui é o conjunto dos pares MN pertencentes a N e P de MN. Agora essa é uma união enumerável de conjuntos finitos. Isso é menor do que o produto cartesiano de N por N, porque o produto cartesiano de N por N é uma união numerável de conjuntos infinitos. Isso aqui é a união numerável de infinitos. Logo, numerável. Logo, pode ler quem eu não escrevi. Eu expliquei, só que escrevi. Eu acho até preguiça de ficar escrevendo tudo. Tá legal? Professor, tem como explicar da terceira para a quarta linha por que é um conjunto finito? Por que esse cara é finito? Porque esse é finito. Né? Ah, já é finito também. Porque são os caras que estão entre M e N. Os caras de 2 e 10 elevado a 1000 fatorial. Finito. E aí os subconjuntos dele são muito finitos. Então, vamos dizer, um bom, não sei se é um exercício. Também a gente tem que abrir. A gente tem que abrir mão de certos exercícios que podem ser trabalhosos, mas podem ser óbvios. Às vezes é surpreendente, você pulou um negócio, parecia óbvio que ia dar trabalho, e não era tão óbvio. Uma vez eu dei um curso de mestrado de cálculo avançado 2, usando o meu livro, e aí tinha várias coisas que eu deixava ali como exercício, e aí tinha tudo, ninguém me perguntava cada uma daquelas coisas, e todas eram tão simples assim. Bom, O conjunto das partes, necessariamente, esses conjuntos, os subconjuntos têm que ser finitos? não. Porque o conjunto das partes dos naturais não é enumerável. É porque sempre a gente sabe, né, que se você tem um conjunto X, o conjunto das partes de X não tem a mesma cardinalidade que X, porque a gente viu que sempre dá para construir, quer dizer, qualquer que seja a função de X em P de X, ela não é sobrejetiva. Nunca existe bijeção, existe em P de X. Então, os naturais são enumeráveis, mas o conjunto das partes dos naturais não é enumerável. Ele tem a cardinalidade dos reais, porque a gente sabe isso por causa da numeração de posição. Porque esse cara daqui, ele é equivalente ao 0,1, porque cada subconjunto corresponde a uma função que pega cada ponto e marca com 0 ou com 1. 0 está fora, 1 está dentro. Isso caracteriza os caras que são levados em 1, dão um subconjunto. Cada função vai definir um subconjunto. Você entende isso? Foi confuso isso. Isso é básico, básico. Coisa básica que eu talvez tenha passado de maneira leviana. Boa questão para a prova. Uma boa questão que eu considero para a prova é isso, perguntar coisas básicas. Teorema de Cantor. Não existe
F de X em P de X sobre objetivo. Qualquer que seja o produto X, qualquer que seja a função de X incluindo as partes de X, essa função não é sobre objetivo. Uma ideia, vamos dizer, existe a cada função corresponde essa bijeção é como vamos dizer, essa bijeção pega assim, vamos chamar de F. Imagina que você tem uma F dizendo x, P de x, que a cada função A faz o seguinte, você pega os caras que são levados em 1. Leva A menos 1 de 1. Podia ser zero também. É mais ou menos assim, você pensa o produto X como um monte de lâmpadazinhas. Aí você faz uma função de x em 0, 1, que é como tradicional. 0, a lâmpada vai estar apagada, 1 ela vai estar acesa. E aí a cada função corresponde a um conjunto das lâmpadas acesas. Tá legal? É isso aqui. Isso aqui são os caras que são as lâmpadas acesas. Como não existe outra possibilidade, ou a lâmpada está acesa ou ela está apagada, então duas funções diferentes. A função é caracterizada exatamente por esse conjunto. Se você sabe quais são as lâmpadas que estão acesas, você sabe quais são as apagadas. Então você sabe quem está sendo levado em 0 e quem está sendo levado em 1. Vice-versa. Se tivéssemos no Faustão, eu mandava o câmera filmar a sua cara, mostrar que você não está concordando com o que eu estou dizendo. Porque, olha só, vamos pegar assim o conjunto A, B, C, D, E, F, G, H. Aí você pega um subconjunto. Como é que você pega o subconjunto? Você escolhe quem vai estar no subconjunto. Escolher é dizer, está dentro ou está fora. Você bota então, marca ele com um D ou com F. Ou risca os que vão estar fora. Uma possibilidade é dizer, riscado é 0, não riscado é 1. Então bota, o A está dentro, B está fora, C está fora, D está fora, E está dentro, F está fora, G está fora, H está dentro. Então isso aqui eu olho e digo, o subconjunto é A, E, H. E dado o subconjunto A, E, H, só tem essa função. Vai fazer isso. Então aqui tem uma objeção. Bom, e aí, vamos dizer, uma primeira maneira
pensar isso é mostrar assim. Vamos mostrar, então vamos fazer um primeiro exemplo relevante, porque é claro que o conjunto das partes, né, se x tem n elementos, então P de x tem 2 elevado a n elementos. É o número de funções, é o número de escolha. Porque o que você faz para escolher um subconjunto? Você pega cada elemento de x e decide se ele está dentro ou fora. Então, 2 opções para cada um dos n elementos. Então, 2 elevado a n no final. Agora, imagina que x seja igual a n. Então, imagina que você tem uma função, você tem aqui uma f de x em p de x. Então, vamos pensar assim, vamos chamar de A. A de x em p de x. Então, essa A, vamos dizer assim, vai ter A0. A0, vamos chamar assim, A0 vai ser vai dizer o seguinte, aqui tem os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa função, então o A0 é o A de 0. O A de 0 é um subconjunto aqui. Para ser um subconjunto, eu tenho que dizer quem está dentro do subconjunto. Então, é pegar isso aqui e fazer uma sequência de zeros e uns aqui. Então, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Então, isso aqui é um conjunto que corresponde ao zero. Aí você pega o A1, bota aqui 1, 0, 0, 0, 1, etc. Pega o A2, outro, 0, 0, 0, 1, 0, sei lá o que. Pega o A3, 1, 1, 1, 1, 1. O A4, 0, 0, 0, 0, 0. O A5, 1, 0, 1, 0, 1. Foi. Aí eu quero construir um conjunto que não é nenhum desses, porque esses são os que estão na imagem. Eu quero mostrar que não é só objetivo. Então, por isso isso é chamado de processo diagonal, porque essa é a inspiração. Para eu construir um cara que não é o A0, basta que o 0 não esteja nele. O 0 está no A0. Então eu pego esse cara daqui e troco. Para garantir que ele não é o A1, basta que o 1 esteja. Eu troco esse aqui para 1. Para garantir que não é o A2, basta trocar esse. E aí você vai trocando os elementos da diagonal. Diz, bom, então o meu conjunto vai ser, vai ser assim, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vai ser 0, 1, 1, 0, 1, etc. Então, essa é uma maneira de decidir, sim, para cada elemento de x, eu escolho se ele está dentro ou fora, de maneira que isso impeça ele de estar, impeça meu conjunto de ser, para cada elemento de n, eu tenho um conjunto AN. Aí nesse conjunto AN eu vejo se o elemento N está nele ou não. Se tiver, eu tiro do conjunto que eu quero. Se não tiver, eu ponho. Isso pode ser feito em geral. Então, fazer em geral. Eu pego uma função A, de x e p de x. E agora eu quero
que era um certo conjunto A contido em X, tal que A diferente de A de X para todo X. Pertencente a X. Então eu vou fazer o seguinte, para cada X, pergunto, X pertence a A de X? E A de X é um subconjunto, então o X está ali ou não está ali. Então, vamos dizer, se X que faça A igual ao conjunto dos X pertencentes a X, tais que X não pertence a X. Porque aí, ó, com certeza, A é diferente de A de X para todo X. Por quê? Se o X está em A de X, ele não está em A. Então, se o X está em A de X, tem um elemento de A de X que não está em A. E se o X não está em A de X, ele está em A. Então tem um cara em A que não está em A de X. Eles são sempre diferentes. É uma expressão assim, daquele processo diagonal. Então isso garante, é claro que sempre tem uma função injetiva de X do conjunto das partes, leva cada cara no conjunto unitário, tem ele mesmo. Você tem aqui o conjunto A, B, C, o conjunto das partes é vazio, A, B, C, AB, BC, AC, ABC. Aí você pega esse cara, leva desse, esse nesse, esse nesse. Esse é uma função injetiva. Se o conjunto for vazio, aí ele é vazio, o conjunto das partes tem um elemento vazio. Mas tudo bem, a função vazia, certo? Para que ela não é sobrejetiva, ninguém vai no vazio. Aí, então sempre tem uma função injetiva do conjunto das partes. Mas pelo que a gente acabou, nunca tem uma função sobrejetiva do conjunto das partes. Então a cardinalidade do conjunto é sempre menor, estritamente menor que o conjunto das partes. Nunca tem uma abjeção entre eles. Então, esse é um resultado básico. Aqui já era suficiente imortalizar o Kahn. Porque foi o primeiro cara que sacou que tinha infinitos maiores do que outros. Não sei se foi o primeiro, mas ele botou lá. E curiosidade sobre o século XIX. O Cantor chegou a isso também, estava trabalhando com série de Fourier, que ele entendeu as coisas de série de Fourier, acabou que enveredou essa parada. Assim como o Riemann, a integral chamada de Riemann, o Riemann estava escrevendo um trabalho sobre série de Fourier e de passagem ele definiu a integral. A gente utiliza esse trabalho. Então, isso, estamos conversados. Cantor morreu maluco, né? Hã? Cantor morreu maluco. É. Ele fala isso também. O outro, você não morreu maluco.